Bom dia, amigos que nos ouvem e nos escutem. Mais um programa Semana no Congresso Nacional. Hoje, dia 20 de agosto de 2021. Mais uma semana bastante complexa naquelas casas, com propostas aí de projetos de leis, de PECs, bastante importantes para o país. Então, vamos lá, Daiane, bom dia. Traga aí as informações para que a gente possa fazer alguns comentários a respeito do que ocorreu essa semana por lá. Bom dia, presidente. Bem, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou proposta que dobra, na eventual reincidência, a multa aplicada às empresas em casos de vazamento de dados pessoais. Atualmente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determina que a multa a uma empresa será de até 2% do faturamento no Brasil no último exercício, excluídos os tributos até o limite de 50 milhões de reais por infração. O texto aprovado é um substitutivo do relator, o deputado Luiz Miranda, do DEM do DF, ao projeto de lei 3420 de 2019, do deputado Heitor Freire, do PSL Ceará, que limita o valor da multa ao excluir da lei a expressão por infração. O deputado Heitor Freire disse o seguinte: a LGPD, embora essencial, trouxe falhas que demonstram, por vezes, uma excessiva vontade de punir a atividade empresarial. Não deixa claro o que será infração e existe o risco de se entender que para cada dado individual em desconformidade aplica-se a multa, explicou o deputado. Na visão do relator, embora meritório o texto original, a LGPD traz salvaguardas para que essas distorções não se concretizem. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Na verdade, vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A LGPD é uma lei extremamente importante, ao meu ver, de aplicação hoje em várias partes do mundo, né? A Europa está já com isso há um bom tempo, essa preocupação, o mercado americano, enfim. Tem vários lugares aplicando leis semelhantes, né? Com alguns critérios iguais, outros nem tanto, mas a nossa, por exemplo, pegou como exemplo muito da legislação que é praticada no mundo, no antigo mundo, né, na Europa, né? Então, a nossa legislação está muito voltada ao que eles estão aplicando lá. Agora, por que a importância disso? Porque realmente o vazamento de dados hoje é uma preocupação muito grande em todos os aspectos, de várias formas, em várias situações, né? E para as empresas, especialmente, que transitam essas questões documentais, de dados, de forma muito forte nos negócios, né? Então, é evidente que aqui a lei ela protege dados pessoais, mas todas as operações sempre envolvem dados sensíveis, né? E que tem, em algum momento, a relação pessoal com alguma pessoa, com algum CPF, enfim, isso é importante a gente ficar atento a essas questões, né? E dentro dessa lógica, é evidente que a lei ela é de 2018, mas agora que ela começou, especificamente agora nesse mês de agosto, começou a aplicação das multas, né? Das penalidades, na verdade, de forma mais ampla. Por que de forma mais ampla? Porque, a princípio, até conversando com alguns diretores lá da Autoridade Nacional de Dados Pessoais, NPD, que é o órgão regulador desta lei, ficou claro para nós que, evidente, isso será construído ao longo do tempo, né? Está se discutindo que, de fato, vai se aplicar multas de imediato e, na maioria dos casos, a ideia é dar um tratamento mais orientativo, né? Quer dizer, a ideia é levar as empresas que forem, de alguma maneira, autuadas, né, por algum vazamento, né, uma forma mais orientativa nesse início, para que ela possa realmente melhorar os seus controles para que não haja vazamento de dados pessoais nos seus negócios. Então, mesmo que a empresa cometa uma falha
eventualmente, durante um exercício, por hipótese, aquela falha pode trazer grandes prejuízos às pessoas que forem afetadas. Então, é óbvio que cada caso é um caso, por isso está sendo analisado lá pela ANPD o regramento disso, a gente não sabe como isso vai ficar, está sendo trabalhado, evidentemente, a quatro mãos pela diretoria, evidente que ouvindo tanto o Congresso como a sociedade, para poder fazer uma aplicação mais justa das penalidades, que pode ser apenas uma nota de correção ou uma infração pecuniária, né, efetivamente. Bem, presidente, ainda na Câmara dos Deputados, os deputados adiaram mais uma vez a análise das mudanças do imposto de renda prevista no projeto de lei 2337 de 2021 do Poder Executivo. O texto, que faz parte do pacote da reforma tributária, trata da cobrança do tributo sobre lucros e dividendos distribuídos pelas empresas e acionistas, diminuição do imposto de renda das empresas e cancelamento de alguns benefícios fiscais. O texto foi retirado de pauta do plenário por voto favorável de 390 deputados e 99 contrários. É a segunda vez que a votação é adiada. O projeto já estava na pauta na última quinta-feira, dia 12. Quem pediu um novo adiamento foi o líder da minoria, o deputado Marcelo Freixo, do PSB Rio de Janeiro. Está atravancando este debate no plenário. Por isso, faço um apelo. A gente pode avançar ainda sobre o texto, disse o deputado. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP Paraná, defendeu a medida. Ele disse o seguinte: o deputado Freixo propôs que ganhássemos um tempo para chegar ao entendimento. Temos divergências com esse texto, em especial em relação a eventuais perdas que estados e municípios tenham. Há muitos destaques que podem desvirtuar o equilíbrio do que foi garantido, disse o deputado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP Alagoas, voltou a falar que não haverá consenso sobre a reforma tributária por se tratar de um tema muito complexo. Ele disse o seguinte: esse não é um assunto fácil, mexe com finanças, com tributos, com o sistema de taxação de grandes dividendos. Vamos conseguir taxar dividendos, coisa que o Brasil nunca conseguiu. Nós estamos taxando fundos fechados, nós estamos fazendo um alinhamento de taxação de imóveis, disse. Ele afirmou ainda que é preciso separar o que é política do que é justo com o Brasil. Neste cenário, é impossível consenso sobre esse tema, e o que a gente só precisa fazer é separar o que é política do que é justo, do que é correto com o Brasil, declarou. O relator do projeto, o deputado Celso Sabino, do PSDB Pará, também defendeu a proposta que, segundo ele, vai favorecer os mais pobres. Ele disse o seguinte: para a ampla maioria dos brasileiros, haverá uma forte redução de carga para os pequenos, uma inversão. Então, é o momento de nós refletirmos. Esse relator está 100% à disposição de cada um dos 513 deputados desta casa, de todas as bancadas partidárias, disse. Ele reafirmou que não haverá consenso, mas maioria. Sigo firme, acreditando que estou construindo um texto que vai mudar a realidade tributária do país, reduzindo a carga tributária e mudando a sua direção, beneficiando aqueles que têm menor renda e taxando as altas rendas, ressaltou. Vamos continuar o nosso trabalho para aprimorar o texto. O consenso será muito difícil, há muitos lobbies trabalhando, mas vamos buscar a maioria, disse Celso Sabino. E aí, presidente, comente um pouco sobre esse projeto da reforma do imposto de renda, que pela segunda vez foi adiada a votação lá no plenário da Câmara. Há bastante discussão, é bastante polêmico, e a gente pode esquecer que falar da reforma do imposto de renda sobre a pessoa física, a pessoa jurídica e sobre os investimentos é uma parte da reforma tributária no todo. A gente precisa pensar no todo o impacto que dará todas as reformas que estão sendo tratadas no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, né? A gente não pode nunca esquecer que existe
os projetos até mais antigos e que estão ainda voltaram a ficar um pouco esquecidos nesse momento, né, dos tributos indiretos. A gente não pode esquecer que é o tal do IVA, aquela história toda, né? Então, e que todos esses, sem exceção, estão trazendo um aumento de carga tributária muito pesada para as empresas, especialmente esse aqui também de imposto de renda. Não há uma diminuição de carga, não. Então, eu já não vou fazer esse comentário que eu andei fazendo em outras lives, enfim, no próprio programa da Semana da Congregação, a gente tem falado sobre isso com muita clareza, mas é importante a gente pensar o seguinte, né? Tem que pensar essa fala do presidente da Câmara, né, do Arthur Lira, que, na verdade, eles estão imaginando criar um sistema de taxação de grandes fortunas, dividendos e grandes empresas. Isso também é uma coisa perigosa, porque a gente parava para pensar, quem arrecada mais tributos no país são essas empresas, né? São as grandes empresas que estão no país, muitas já estão saindo, né? Como já saiu, vou citar exemplos aqui que todo mundo sabe que já saiu, até a Sony saiu do Brasil, a Panasonic agora saiu do país, a Ford saiu do Brasil. Por quê? Saiu do país porque traz essa insegurança jurídica. A legislação ela não é uma legislação firme, toda hora está mexendo, toda hora está mudando, dando novas interpretações a essas legislações voltadas a esse tema. E é evidente que o investidor, quem está por trás disso, fala, não vamos ficar lá, vamos ficar nos países vizinhos, vamos para outros locais. E é o que está acontecendo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque são empresas que, além de gerarem um maior número em valor, né, em valor monetário, né, de carga, de dinheiro para o governo, né, para que a gente possa arrecadar mais, ela também são empresas geradoras de emprego, né, ou não só na indústria especificamente, mas na cadeia como um todo que representa essas indústrias. Então, é importante a gente ter cuidado nessas análises, né? Precisamos ter cuidado, né? Porque se a gente começa a falar que vamos taxar, falar também que nunca taxamos dividendos no Brasil, na minha opinião, outra falácia, porque isso foi mudado em 95 com esse critério, né? Existia a preocupação da própria secretária da Receita Federal naquela oportunidade de mitigar ou diminuir as questões da distribuição disfarçada de lucro, né? Que é uma coisa muito difícil de você conseguir eliminar. E fizeram uma ação em 95, mudando toda a tributação para a empresa, justamente para trazer esse diferencial, né? E realmente, de lá para cá, a coisa mudou radicalmente. Não se ouve muito falar hoje em distribuição disfarçada de lucro, né? Que era uma coisa, infelizmente, muito forte até aquele momento, né? Então, voltando a essa forma de tributar dividendos, não só pela pessoa jurídica, mas também dividindo, né, a tributação da jurídica e a distribuição para as pessoas físicas, né? Hoje volta toda aquela carga de controle que existia também no passado, né? Para essa questão da distribuição disfarçada do lucro. Isso gera muito mais burocracia, muito mais controle, aumenta o custo das empresas, além do custo direto com o próprio imposto que será aumentado, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as grandes empresas estão pensando em tudo isso, né? Elas não têm pátria, não, certo? Elas não pensam com a cabeça voltada ao Brasil, não pensam, eles pensam de como é que a gente tem mais segurança, como é que eu vou ter uma devolutiva do meu investimento com critério seguro. Então, é assim que se imagina manter os seus negócios no país. A gente precisa tomar muito cuidado. Isso é um critério. E outro critério aqui comentado pelo Celso Sabino, que é o relator, né, que realmente está tentando fazer com que as empresas hoje que têm realmente o menor faturamento, as que estão no Simples Nacional, ou empresas também de faturamento menor em outra tributação, que é especificamente o lucro presumido, tentando dar um diferencial para essas atividades, as atividades que estão nesse critério que hoje, segundo o projeto de lei, é regulado pelo faturamento. Então, realmente isso vai ajudar essas empresas, porém, a gente precisa ter como observação que esse critério não vai ser uma coisa linear, ou seja, não vai realmente atingir apenas as pessoas mais ricas, vai atingir a todos, né? Se a gente for levar a forma de tributar que eles estão pretendendo colocar na pessoa física, né? Limitando, por exemplo, a utilização do modelo simplificado do imposto de renda da pessoa física,
até quem fatura R$ 40.000. E que tem fatura não, que tem o recebimento aí dos seus honorários ou do seu resultado do seu trabalho, né? Em até R$ 40.000. Quer dizer, se você fizer conta, ele vai ter sim um aumento de carga tributária, porque essas pessoas geralmente não têm um número de despesas que ela possa realmente compensar aqueles valores colocados hoje nesse desconto automático, né? Então, isso vai impactar sim a todos, inclusive as pessoas que estão registradas como funcionários CLT, né? Por exemplo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessas análises. Então, de fato, é um projeto difícil, né? Com muitas variantes que têm que ser analisadas. Óbvio que não vai contentar todos, mas tem que se tentar manter um equilíbrio na tributação e chegar, através de um bom senso de todos, né? Todos os componentes daquela casa, para que a gente faça uma aprovação melhor possível, pensando no todo, ou seja, pensando que, além dessa aprovação, teremos também a aprovação das reformas dos tributos indiretos. Então, temos que pensar na somatória disso com bastante coerência e cuidado, para que a gente consiga, de fato, levar adiante essas propostas tão importantes para o país. Sobre os tributos indiretos, o Senado promoveu a primeira sessão de debates temáticos de um ciclo de 4 eventos para discutir a PEC 110 de 2019, que reforma o sistema tributário brasileiro. Para o relator da proposta, Roberto Rocha, do PSDB Maranhão, a legislação atual é complexa, confusa, dispendiosa e nefasta à produção e à prestação de serviços, sendo geradora de uma corrente de tributos, impostos, taxas e contribuições que complicam enormemente a vida do cidadão, das empresas e também dos governos. Ao comentar o debate, Roberto Rocha classificou a reforma tributária como vacina econômica, que poderá ter efeitos mais amplos e profundos que os do Plano Real. Ele criticou duramente a legislação vigente, que deve ser substituída de modo a destravar a economia e beneficiar os pobres. O sistema é injusto do ponto de vista social, com o agravante de promover competição desenfreada entre entes federados, esgarçando o pacto federativo, resumiu. Roberto Rocha chamou a atenção para a oportunidade de realização de uma ampla reforma tributária, percebendo a convergência de objetivos de especialistas em tributação e dos Estados federados. Na sessão temática de debate, especialistas defenderam as vantagens do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, como forma de unificação de tributos e simplificação de cobrança. O modelo é previsto nas 2 propostas de emenda à Constituição PECs em discussão, como Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e também em projeto de lei de iniciativa do Executivo, como Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS. Também, no sentido de reformar o sistema tributário, tramita na Câmara a PEC 45 de 2019, que converge com a proposta em análise pelo Senado ao determinar a extinção de tributos que incidem sobre bens e serviços. Já o PL 3887 de 2020, de iniciativa do Executivo, institui a CBS. Bem, presidente, qual a sua visão em relação ao andamento da reforma tributária lá no Senado? Que agora o relator está fazendo uma série de audiências para debater a PEC 110, a PEC do Executivo, e a PEC 45, que teoricamente não existe mais, eles não estão discutindo, mas é em cima da reforma do imposto sobre consumo. O que o senhor acha dessas discussões lá? Como a Câmara estava bastante em evidência, né, agora, por conta do imposto de renda, o Senado também resolveu se movimentar agora. Então, vamos fazer ciclos de discussões, né? Então, convocou já pessoas específicas, pessoas muito reconhecidas, né, no setor, mas poderia ter outras pessoas ali que não foram, né, infelizmente, né? Outras pessoas também com o mesmo grau de experiência, até mais, né? Ex-secretários de Fazenda, né? Que estão
forte crítica a todos esses projetos como um todo, não foram chamados, né? Outros tributaristas ou, enfim, pessoas do mundo jurídico muito boas e de reconhecimento não só nacional, mas internacional, que poderiam estar nessa mesa de debate e que, infelizmente, não serão chamadas, né? É uma pena, né? Então, na minha opinião, não está tendo uma amplitude nessa discussão. Então, vamos começar falando dessa forma, com esse critério, né? A gente precisa realmente trazer um debate muito mais amplo, mais, vamos dizer, mais democrático, né? Outra coisa, eu sou na verdade, contra esse projeto do IVA, tenho falado, porque ele realmente ele é uma incógnita, né? Não vamos falar que o IVA é uma coisa nova, que não é uma coisa nova, né? O próprio ICMS é um modelo de IVA praticado no país, tá certo? A minha opinião é de simplificação ao que existe aí, né? Esse negócio de fase de transição de 10 anos num projeto como esse, temerário, porque, além de tudo, aumenta mais burocracia. Você imagina essa burocracia de 10 anos, mais a burocracia na questão do imposto de renda. Agora, somando o que eu falei agora há pouco, né, que também terá novos controles às empresas, né? Então, para que não haja distribuição disfarçada de lucro. Então, vai se criar outros mecanismos para isso. Então, você vai ter controle aqui, controle ali, aumentando muito mais a burocracia das empresas, né? Custo para as empresas, é uma coisa importante e preocupante, né? Então, e outra coisa que a gente vê com muita clareza desse projeto aqui, não se fala, tem uma emenda que foi colocada ali por um senador, Major Olímpio, infelizmente já falecido, Major Olímpio, né? Que era o quê? Justamente trazendo numa emenda um substitutivo importante, né? Que é um projeto que, ao meu ver, é o mais interessante. Quando se discute esse projeto com tanto os senadores como com os deputados, se percebe que quem não conhece muito da matéria começa a falar, poxa, é interessante isso que vocês estão comentando. Porque qual a ideia? A ideia é, a gente sabe quais são os problemas que tem do ICMS, do ISS, do PIS, do COFINS, enfim, de toda a carga desses tributos indiretos. O que a gente tem que mexer para melhorar e voltar a simplificar essas questões, né? Como, por exemplo, uma ideia de se fazer uma lei nacional do ICMS, por exemplo, padronizando essa legislação nacionalmente, né? Querendo um critério único. Que isso hoje complica bastante quando você vem de fora do Estado. Cada Estado tem sua legislação própria e com critérios, às vezes, particulares diferentes. E isso causa realmente um problema sério, né? Aí acontece aí um aumento de discussão e um aumento de insegurança jurídica. Então, a gente precisa melhorar essa questão. Isso é a mesma coisa para o ISS, né? Criar uma lei nacional de serviços, né? Evidentemente mantendo a independência de cada federação do país, né? Quer dizer, cada um vai ter o critério, apesar da lei ser una, para justamente melhorar esse entendimento, né? Evidente, né? E criar esse critério para que realmente não haja a guerra fiscal, né? Especialmente isso, entre os estados, né? Então, e municípios. Então, a gente precisa criar realmente um critério melhor para o que está aí. É muito mais simples, já tenho comentado isso eu vou repetir hoje aqui, é muito mais fácil você asfaltar, reasfaltar uma rua que já tem asfalto e está toda esburacada, você está enxergando onde estão os problemas, onde estão os buracos, você vai lá e faz um piso melhor do que você começar do zero, uma rua de terra toda esburacada, cheia enfim, com muita dificuldade, a gente não sabe como é que a gente vai fazer para colocar asfalto ali, na hora que tiver que, antes de passar o asfalto, tiver que fazer a base, a gente não poderemos ter algumas surpresas, que é o que está acontecendo nesse projeto do IVA aqui, né? Criando esses critérios de transição, tanto para as empresas como para o próprio governo, né? Criando fundos de compensação. Outra coisa, na minha opinião, absurda, né? Quer dizer, o governo federal vai ter que bancar essa diferença. Ó, você recebeu tanto de imposto, recebeu melhor. Tá? Vamos pegar uma diferença aqui, devolver para você. Quer dizer, olha a confusão que vai se criar. E o fundo, ao que parece, eu acho que não sei se era na 110 ou era na 45, podia chegar até 50 anos. Mas a outra, que não era 45, eu acho que é 15 anos. Então, mesmo assim, é um número absurdo, né? Quer dizer, isso é uma loucura, isso ninguém comenta, né? E detalhe, pior, né? Ambas as PECs não comentavam que destino se dará às empresas do regime simplificado. Isso é outra coisa importante, porque não está escrito em lugar nenhum como ficarão essas empresas, que hoje a tabela deles é sobre a unificação desses 5 tributos indiretos, que serão extintos, e não tem nada dizendo como é que vai ficar. Então, falando, não, vai ficar a mesma coisa, não vai mexer em nada.
Como vai ficar a mesma coisa? Se você vai tirar o tributo que está lá, que não vai deixar de existir, e vai colocar o que no lugar? O IVA? Uma tabelinha diferente? Isso tem que estar muito claro. Se existir uma clareza maior, inclusive, para essas empresas, ok? Então, ao meu ver, é uma discussão realmente que tem que ser feita, mas adotar outros critérios, chamar outras pessoas também, né? A gente tem que ouvir todos os lados, aí, inclusive quem é contra a aplicação direta dessa PEC, né? É importante ouvir as outras pessoas, né? Até para a gente chegar a um consenso realmente da maioria, né? Um consenso mais democrático. Então, é isso, é dessa forma que eu enxergo essas questões aqui. O Senado também aprovou nesta quarta-feira, 18, o PL 1208 de 2021, projeto de lei que prevê incentivo fiscal, dedução do imposto de renda para empresas que doarem recursos para pesquisas sobre Covid-19. Como foi alterado no Senado, o texto retornará para a Câmara dos Deputados, onde teve origem para nova análise. O autor da proposta, que cria o Programa Prioritário Pró-Pesquisa Covid-19, é o deputado federal Carlos Jorge, do PSL Rio de Janeiro. No Senado, o relator da matéria foi Isalci Lucas, do PSDB-DF. O projeto contribui para alavancar os recursos destinados às pesquisas científicas e tecnológicas para mitigar os efeitos da crise do coronavírus, afirmou o senador. De acordo com o projeto, poderão participar do programa as empresas tributadas com base no lucro real, regime adotado pelas grandes empresas, com faturamento superior a 78 milhões de reais. Essas empresas poderão deduzir do imposto de renda, pessoa jurídica, o mesmo valor da doação até o limite de 30% do imposto devido, sem excluir outras deduções legais. Caso a empresa seja da área de saúde ou de medicamentos, o limite será de 50% do imposto devido. Iniciativa brilhante. A gente tem que parabenizar tanto o Carlos Jordi, do PSL Rio de Janeiro, lá na Câmara dos Deputados, como os senadores Isalci Lucas lá no Senado, né? Eu acho que é importante ter esse critério. Realmente é um incentivo muito importante, muito interessante, né? Você reservar fundos aí e colocar esse dinheiro nesses projetos específicos de pesquisa científica e tecnológica para mitigação dos efeitos da crise do coronavírus. Eu acho que isso é fantástico, né? A única coisa aqui é a limitação, né? É óbvio que botar a limitação, senão a Receita Federal não vai admitir um projeto desse, mas se não houvesse limitação, é evidente que até os aportes poderiam ser até maiores, né? Faz mais sentido, é bem saudável, bem salutar, né? Fazer essa reversão, né, de diminuição do imposto, né, pela aplicação do dinheiro numa coisa que é importante para todos, né? Uma questão até de cunho social, né? Quer dizer, é importante essa divulgação e que as próprias empresas que estão praticando isso, evidentemente, podendo fazer uma campanha, dizendo, eu estou participando desse projeto, né? Fazer uma divulgação da sua participação num projeto tão nobre como esse, né? Também trará, vamos dizer assim, uma imagem da empresa para a sociedade, né? Não só no Brasil, mas para fora do país, né? É muito, muito boa, muito importante. Isso é bom para todos. Então, é um produto de ganha-ganha, que todo mundo ganha com esse projeto, né? A sociedade, tendo aí os cientistas aí também, as empresas de pesquisa, tal, científica e tecnológica que vão atuar nisso, que precisam de recursos. Enfim, acho que é bom para todo mundo. E quem faz esse aporte, né? Quer dizer, coloca esse dinheiro, evidentemente vai ter, além de ter o desconto monetário nos seus tributos, nos seus impostos, ela vai ter essa divulgação, poderia ter, né? Eu acho que, não sei se está na lei isso, mas seria legal colocar como um critério até de incentivo para que eles participem com mais afinco num projeto como esse. Então, parabéns aí, tanto ali no Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado. Espero que isso se aprove de fato. Bem, presidente, muito obrigada pelas considerações, sempre muito relevantes. E próxima semana estaremos de volta trazendo as últimas atualizações lá do Congresso Nacional. Vamos ver como é que fica, né? Mais uma semana passou, você vê que toda semana tem discussões bastante relevantes, acho que estamos chegando ao final deste ano, né? Estamos praticamente em setembro, chegando ao final do ano, então a necessidade de ter
agilização nessas aprovações importantes quando que vem um ano eleitoral, então já muda um pouco o cenário, quer dizer, fica mais voltado às eleições importantes, né? Então é bom que a gente tente ainda esse ano levar adiante essas reformas tão importantes para a sociedade. Então, um forte abraço a vocês, até a próxima semana e bom fim de semana a todos.